Os ensinos de Jesus são a base do cristianismo, e obedecê-los é a forma correta de agradar a Deus. Afinal, o próprio Jesus, em João 7,16, diz: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Por isso, a necessidade de conhecermos profundamente e obedecermos os ensinos de Jesus. Amém, igreja? Então vamos para a palavra do Senhor esta noite. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 28. E hoje nós estamos iniciando uma série de estudos chamados Os Ensinos de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Então, somente. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha a ordenança do Senhor Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na minha Bíblia aqui diz assim, irmãos: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, Livinha. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, igreja? Queridos e amados irmãos, eu quero fazer aqui uma rápida introdução desta mensagem esta noite. É importante nós refletirmos, amados irmãos, que a igreja brasileira, a igreja não só brasileira, mas a igreja do mundo, obrigado, presbítero, a igreja do mundo todo, irmãos, a gente entrou por uma vertente, irmãos, muito diferente da vertente do Senhor Jesus. Eu quero dizer que não é toda a igreja, amém? Mas algumas igrejas entraram numa vertente diferente daquilo que Jesus, Ele quer para a sua igreja. Ele ordenou que nós fizéssemos discípulos e ensinássemos todas as coisas que Ele deixou, irmãos. Eu sei que é muito maravilhoso a gente ir buscar a unção de Deus. Nós temos buscado aqui nesses dias de oração, e é maravilhoso, irmãos. Ontem mesmo, antes de ontem, foi aqui algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus. Mas é necessário, irmãos, o poder de Deus e o conhecimento de Deus, né? Então, Jesus quer que a sua igreja seja também ensinada. Ele mesmo, irmão, veja aí Mateus capítulo 9, versículo 35, nós vamos ver muito versículo hoje, porque eu quero só confirmar, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, confirme aí aquilo que eu estou aqui passando para os amados irmãos. Diz assim: e percorria Jesus, olha como era o ministério de Jesus, todas as cidades e aldeias, fazendo o que, irmãos? Ensinando nas sinagogas. Na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Então vejam bem, ele ensinava, irmão, e pregava. São duas coisas diferentes, irmãos. Pregar, irmãos, é chamar a revelação do reino de Deus, através da Escritura. Ensinar, irmãos, é lhe fortalecer na Escritura. É passar aquilo que é doutrinário, é aquilo que Deus quer que nós saibamos, é aquilo que Jesus ensinou, isso é doutrinar. Então, pregando e ensinando. A igreja tem que ter essas duas vertentes, irmãos. Pregar e ensinar. Da mesma maneira, a igreja tem que ter as duas vertentes. Os dons do Espírito, que aí vem revelação, vem profecia. Tem que ter, mas tem que ter também o fruto do Espírito, aí é vivência. É botar os ensinos de Jesus em prática. Viver o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Mateus 11, 1. Olha como o ministério de Jesus, como que era. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções, ensinar seus 12 discípulos, ele saiu dali, irmãos, partiu dali, foi fazer o que, irmãos? Ensinar e pregar nas cidades. Pregava, curava e ensinava. Jesus fez isso,
E os seus discípulos, 12 que receberam essa instrução de Jesus, também participavam da mesma maneira. Quando a gente vê aí Atos capítulo 5, versículo 42, a igreja de Jesus, aí já não está mais Jesus, a gente vê que a igreja, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de quê, irmãos? De ensinar e de anunciar, de pregar a Jesus Cristo. A pregação e o ensino. O que está acontecendo com a igreja, uma parte da igreja hoje? Não se ensina mais, irmãos. Não se ensina mais. Só prega, a gente só busca o êxtase, o poder de Deus, e é bom, mas tem que ser fundamentada no conhecimento, no ensino. Amém, irmãos? Até aí? E hoje, irmão, nós vamos começar a ver o que é que o Senhor Jesus ensinava. Alguns tópicos, né? Algumas coisas que Jesus ensinou, nós vamos estar vendo aqui essa quinta-feira. E hoje nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Amém? Jesus, ele chamava os manuscritos, irmãos, a palavra de Deus. Logicamente, no tempo de Jesus, ele só tinha o Antigo Testamento, né? Principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele chamava, irmãos, esses livros inspirados de Escrituras. Jesus chamava as Escrituras, né? Quando se referia aos livros, principalmente do Antigo Testamento. O que chamamos de Novo Testamento hoje são os conjuntos de textos pós-Jesus, né? Que a igreja também, na autoridade, no nome de Jesus, ela autentificou, né? Após a morte de Jesus, esse conjunto de texto que foi dado à igreja através do Espírito Santo de Deus. Então, aqui são as Escrituras. E aí nós vamos ver hoje o que Jesus, ele fala com relação às Escrituras, tá bom? Primeiro lugar, irmãos, Jesus ensinou, Mateus 21, 42, Jesus ensinou que nós devemos conhecer as Escrituras. Primeira coisa, Jesus, ele ensinou, irmãos, que nós devemos conhecer as Escrituras. Disse-lhes Jesus aqui como se tivesse admirado, né? Nunca lestes nas Escrituras? Ou seja, vocês não leem, vocês não conhecem as Escrituras? Aí ele vai e ensina o que aqueles homens, os escribas, os fariseus não liam, não conheciam nas Escrituras. Que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus disse, vocês não leram, vocês não conhecem, vocês não conhecem as Escrituras, falando para aqueles irmãos que eram os responsáveis pelo povo de Deus, os fariseus, os escribas. Os escribas eram que traduziam as Escrituras, irmãos. Eles tinham as Escrituras praticamente na cabeça, conheciam muito, né, do papel, da letra, mas na realidade eles não conheciam no espírito e na essência as Escrituras. É o que todos nós devemos fazer. Amém? A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Atos 17, 11, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser como o povo de Bereia. Era uma comunidade, irmãos, e nós, irmãos, devemos conhecer como aquele povo. Diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Vamos ver um versículo antes, Livinha. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas aonde, irmãos? A Bereia, amém? Era uma comunidade. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Vai. Ora,
estes, o povo de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê, irmãos? Porque de bom grado receberam a palavra, fazendo o quê, irmãos? Examinando a cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Ou seja, Paulo estava pregando, e eles estavam lá examinando se era assim mesmo como Paulo estava pregando. Por isso que eles eram nobres, irmãos, porque eles buscavam ter conhecimento das escrituras. Amém? Também, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, olha aqui o que Pedro, ele ensina também para a igreja. Ele diz assim: e temos muito firme, o que, irmão? A palavra dos profetas, irmãos, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, tudo que está aqui, irmãos, é de particular interpretação. Não é porque alguém interpretou e escreveu e fez do jeito que queria, não. Mas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então o que tem aqui, irmão, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos conhecer as Escrituras. Amém, irmãos? Nós devemos conhecer as Escrituras. Então, a primeira coisa que Jesus fala com relação às Escrituras é que nós devemos conhecer, irmãos. Nós devemos ler, nós devemos procurar ter o entendimento. Aí Jesus fala também o seguinte, irmãos. João, capítulo 5, 39. Por que nós devemos conhecer as Escrituras? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, aqui nós vamos ter o caminho para a vida eterna, e também vamos conhecer a Jesus, porque ela, as Escrituras, é quem falam de Jesus. Amém, irmãos? Então a segunda coisa é essa, irmãos. É nas Escrituras que nós vamos conhecer Jesus. Por exemplo, lá em Lucas 18, do 31 ao 33, está nas Escrituras, e o próprio Cristo fala, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, irmãos. Então ele está dizendo: olha, tudo que foi escrito vai se cumprir no Filho do Homem, vai se cumprir na minha vida. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. Isso é Jesus falando, antes de acontecer com ele. E havendo-o açoitado, o matarão ao terceiro dia, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, são as Escrituras que testificam de Jesus. As Escrituras já diziam, irmãos, né, já estava lá pelos profetas, que Jesus viria, sofreria, seria rejeitado, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E está aqui, irmãos. Elas testificam de Jesus, elas comprovam quem é Jesus. Amém? O próprio, irmãos, Filipe, né, ele lendo as Escrituras, e no dia que ele vê Jesus, e ele olha para as Escrituras e olha para Jesus, e ele vai e corre até o Natanael, mas não é o nosso Natanael aqui não, é o outro, viu? Ele corre até o Natanael, e diz assim: Natanael, vem cá, rapaz, eu encontrei o Messias, que os profetas tanto falam, vamos lá. Então ele viu a Jesus, ele viu o que os profetas falavam e diziam: era esse mesmo, o Messias que as Escrituras testificam. Porque as Escrituras, irmãos, elas testificam de Jesus. Testificam de Jesus. Deixa eu correr um pouquinho. Também, irmãos, Jesus,
Vou já chegar, irmão, numa parte aí super interessante para nossas vidas. Olha só, por que nós devemos, irmãos, conhecer as Escrituras? Em primeiro lugar, porque ela nos encaminha, nos dá o direcionamento para a vida eterna. Em segundo lugar, porque elas vão testificar de Jesus. Nós vamos conhecer mais Jesus através das Escrituras. Mas também, irmãos, Jesus ensina, um outro ensinamento de Jesus, é que se nós não conhecermos as Escrituras, irmãos, nós vamos cair em erros, em enganos. Segundo o Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 22, 29, e é aquele versículo que eu falei, né, agora, Lucas 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, caíram em erro, se enganam, por quê? Porque não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, pode cair em engano, irmãos, né? Pode cair em engano. Quem conhece, irmãos, vai crer. Vai crer. Agora, quem não conhece, irmãos, vai cair no engano. Vai cair no engano. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, diz, irmãos, que o apóstolo Paulo falando que os homens dos últimos dias, eles iam sentir comichão nos ouvidos, né? Iam levantar doutores para si. Por quê, irmãos? Eles não tinham base nas Escrituras e iam levantar pessoas para falar aquilo que eles queriam ouvir. Porque virá tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo agora, em que não suportarão a sã doutrina, irmãos. As pessoas não suportam. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem que essa verdade que é absoluta seja verdade para a vida dela. Ela quer criar uma outra verdade que se conforme com o seu desejo, com aquilo que ela quer fazer. Então, chegará tempos, é o tempo que nós estamos vivendo, que não vão suportar essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, irmão. E é por isso, irmãos, que a gente vê tanta igreja cheia, lotada, esbarrotada, irmãos, não para ouvir ensinamentos da Bíblia, ou ensinamentos de Jesus, mas para ouvir aquilo que as pessoas querem ouvir, que agrada o coração, né? Porque virá tempo, e desviarão os ouvidos da verdade, deixarão de ouvir a verdade, para ouvir fábulas, irmãos, para ouvir fábulas. E a Bíblia hoje está tão, irmãos, eu estava um dia desses vendo aí, na madrugada, eu fico, né, é muito difícil eu assistir televisão aberta, eu não assisto mais. Mas às vezes, irmãos, eu coloco, e aí quando eu passo o canal, às vezes tem aqueles pregadores daquelas igrejas, que eu não vou citar o nome por ética, mas eu vi lá agora recentemente, às vezes eu paro só para observar, sabe, irmãos? Eu disse, meu Deus do céu, misericórdia. E agora, uma dessas igrejas estava numa campanha lá, que as pessoas que fossem, tem uma Bíblia lá que tem um nome, uma coisa lá de uma vitória lá qualquer, e as pessoas que fossem iam ganhar aquela Bíblia. Então a Bíblia, irmãos, ela deixou de ser a palavra para nos moldar, para nos transformar, mudar o nosso caráter, para ser um amuleto, irmãos. As pessoas vão ganhar, para ganhar aquele amuleto e botar lá, como se fosse algo que ia beneficiar ela, sem abrir, sem ler e sem absorver o conhecimento. Por quê, irmãos? Porque as pessoas agora estão se voltando para fábulas. O que é fábula, irmão? É uma fantasia, irmãos. É uma história, uma fantasia, coisa bonita. E aí, deixam de ouvir a verdade. Para quê? Para ouvir as fábulas, né? E aí Jesus, ele ensina, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. São duas vertentes. Muitas pessoas querem ter muito conhecimento das Escrituras, mas esquecem o poder de Deus. E muitas pessoas querem ter só o poder de Deus, mas não querem ter as Escrituras. As duas coisas têm que ter equilíbrio, irmãos. Amém, irmãos? Porque se tiver poder de Deus, mas sem o conhecimento, vai começar, irmãos, a entrar heresia e achar que é poder de Deus. E se tiver muita escritura,
muito conhecimento, mas não tiver o poder de Deus, irmãos, vai ficar algo intelectual. E deixa eu dizer uma coisa para você: o homem, irmãos, ele pode ter muito conhecimento, mas que muito conhecimento que o homem tenha, ele vai centrar sempre na criatura, no ser, e vai ficar ali, e o ser é limitado. Mas, irmãos, quando a gente tem o conhecimento com o poder de Deus, esse conhecimento é expandido, irmãos, e não fica preso no ser, se expande para algo que é sobrenatural, para algo que só Deus pode passar para nós, né? E que é através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus ensinou que nós, se não tivermos conhecimento das Escrituras, podemos resultar na nossa vida em erro e engano. Agora, esse aqui é interessante para nós, irmãos, esse ensino de Jesus. Olha só o que Jesus falou, irmãos. Que o modo que nós recebemos a Escritura, a palavra de Deus, ela vai determinar se nós seremos ou não transformados por ela. Amém, irmãos? E é por isso, irmãos, que a gente vê muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja e às vezes as pessoas não veem mudança. Por quê? Porque é o modo que nós recebemos a palavra de Deus. O que foi que Jesus diz, irmãos? Olha aí, veja Lucas capítulo 8. Vamos ler só dois versículos, o versículo 11 e depois o versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 11 e depois o versículo 15. Esta é, pois, a parábola. A semente é o que, irmãos? A palavra de Deus. Versículo 15. E a que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Nós sabemos essa parábola, né? Jesus ensinou, irmãos, que a semente é a palavra de Deus. E de acordo com a terra, o coração, o jeito que a pessoa recebe, vai haver transformação ou não. Aí Jesus fala, irmãos, que as primeiras sementes caem à beira do caminho. Ou seja, são aquelas que os pássaros vão e caem, porque é um caminho, é onde a pessoa passa, e é um solo duro. E aí, quando a gente prega e a pessoa tem um coração duro, aquela semente, irmão, não penetra, não transforma a vida, nem entra, porque o diabo vem e arrebata. A pessoa continua do mesmo jeito. Aí vem a palavra, irmão, Jesus fala que cai entre as pedras. Cai entre as pedras. Ela chega a brotar. Esse é um outro coração. A pessoa recebe a palavra, né, crê ali naquele momento. Mas aí, irmãos, aí não tem raiz. Não tem raiz por quê, irmãos? Porque ele não procura ter conhecimento das Escrituras. E aí, aquela plantinha que começa a nascer, como não tem raiz, seca e morre. Vem um sol quente, vem uma dificuldade, vem uma luta, aí abandona a Jesus. Aí tem outra, irmãos, que nasce, mas a Bíblia diz que nesse solo, que essa semente nasceu, tem uns espinhos, e os espinhos começam a sufocar aquela planta. E aí a Bíblia diz que esses espinhos são os cuidados do mundo. As pessoas começam a se preocupar muito com as coisas do mundo, só os problemas da vida, e aí, irmãos, com o tempo vai sufocando, e aquela plantinha morre. Porque ela recebeu a palavra, creu, mas aí deu prioridades erradas. E aí, com o tempo, vai secar aquela planta. E é por isso que tem muita gente que vem para a igreja, participa, recebe a palavra, passa um ano, passa 2, passa 3, mas aí os espinhos vão sufocando. Mas tem aquela que cai na boa terra, irmãos. E eu creio que os corações estão aqui esta noite, amém ou não amém, irmãos? Essa que cai na boa terra são aqueles que recebem a palavra do Senhor, creem, e aí fazem o que, irmão? Conservam. Todo dia estão lá, né? Pegando mais.
e ainda, irmãos, perseveram e dão fruto. Começam a praticar aquilo que a palavra diz e vão dando fruto. E essas pessoas, irmãos, são essas que receberam, né? E são transformadas pela palavra de Deus. Porque, irmãos, o Senhor está ensinando que o modo que recebemos a palavra, ela vai determinar se nós somos transformados ou não pela palavra. E é transformado aqueles que recebem a palavra como uma boa terra e cai no coração e deixa a palavra frutificar, né? E é por isso, irmãos, que lá em Marcos, capítulo 4, versículo 9, o Senhor Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque ouvir, irmão, é diferente de escutar. Porque eu posso escutar muita coisa, mas eu posso não ouvir. Porque ouvir é eu entender, compreender e trazer para o coração. Porque eu posso estar conversando com você aqui e pode passar um carro de som ali falando, eu estou ouvindo, mas não estou escutando o que ele está dizendo. E então é importante, quando a gente escuta a palavra de Deus, né, compreender a palavra de Deus e escutar a palavra de Deus, deixá-la descer no coração e não só ouvir, mas meu pensamento está lá, não sei aonde, o pregador está pregando, e meu pensamento está voando. Eu estou ouvindo, mas não estou escutando. Eu não estou deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, né? Amém? Vejam bem, irmãos, porque é importante a gente escutar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos 10, versículo 16 e 17. Olha só como é importante, irmãos. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Nem todos, irmãos. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías pregava, mas nem todos, né? De sorte, irmãos, de sorte, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então nós temos, irmãos, o Evangelho, ele gera fé nos nossos corações. E é por isso também que a gente encontra muito crente, né, aí, que não tem mais fé, não tem mais alegria no Espírito, não tem mais a palavra na boca. Amém, irmãos? E aí, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha só isso aqui, irmãos, que a palavra de Deus fala. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, ele falando aos Tessalonicenses, Paulo, agradecendo a eles, porque o que foi que eles fizeram, irmãos? Pois, havendo recebido de nós, Paulo, um homem, a palavra da pregação de Deus, eles receberam a palavra de Paulo, a recebeste não como palavra de homens, como eu estou pregando aqui esta noite, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes, porque às vezes a gente prega aqui, irmãos, e vocês, ó, misericórdia, alguns, né, irmãos, ficam, o pastor não sei o que, o pastor aquilo, mas não recebe como palavra de Deus, irmãos. É como o meu irmão deu testemunho aqui esta noite, sentou-se, a mulher começou a pregar, e ele disse: isso é para mim, eu recebo na minha vida. Amém? Vocês estão entendendo? Recebeu como palavra de Deus, a qual também opera. Quando a gente recebe como palavra de Deus para nossas vidas, a palavra opera nos que creem na palavra. Aí o irmão escuta uma pregação e diz: isso é para mim, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aí o que acontece? Opera na vida dele, está aí a vitória na mão. É assim, irmão, é pela fé. É pela fé. Aí às vezes a gente está pregando aqui, Deus manda uma palavra direcionada para alguém, a pessoa sabe que é para ela, mas ela não crê, ou ela não recebe com empolgação, ela não crê que é de Deus para a vida dela. Em vez de dizer: eu recebo em nome de Jesus, é para mim, eu creio, é Deus falando através da boca do servo dele. E aí, o poder de Deus opera pela fé,
e a bênção acontece. Amém, irmãos? E aí, irmãos, é por isso, irmão, que nós estamos sentados aqui hoje, sabe por quê? Porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor a alguém, nós cremos e nós encontramos a salvação. Porque nós cremos. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus opera. E é por isso que hoje nós dizemos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque um dia nós ouvimos a palavra e cremos. E da mesma maneira a palavra, irmãos, que é pregada para outras coisas, outros direcionamentos para a sua vida, se há fé, se crê, ela é operosa, ela acontece, é pela fé. Amém ou não amém, irmãos? Então, quando nós recebemos a palavra diz que nós vamos ser transformados por ela ou não. Se eu recebo e creio, a palavra opera na minha vida. É desse jeito. E aí Jesus também ensina lá em Mateus 7:24, Jesus ensinando sobre as Escrituras, Mateus 7, do 24 ao 27, ele ensina, irmãos, que a palavra de Deus, essa que nós escutamos, ela não é para ser só ouvida, mas é para ser praticada. É para ser praticada. E aí ela opera. Olha o que Jesus ensina. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, esse ensinamento, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Então é isso, irmãos. É isso. Se nós praticamos, porque só pratica, irmão, quem crê. Só pratica quem crê. Se eu escuto a palavra do Senhor, eu creio naquela palavra, eu vou praticar. Agora, se eu não creio, eu não pratico. E quando eu pratico, eu estou firmado numa rocha, eu estou seguro. Agora, quando eu não pratico, irmãos, eu estou construindo sobre a areia. Quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, quando vem uma batalha, aí, irmãos, a casa não aguenta e a casa desaba. Amém? Senhor Jesus ensinou ainda, irmãos. E isso aqui é sério, viu? Esse ensinamento de Jesus aqui é sério. Lucas capítulo 8, 19, 21, olha o que ele fala com relação a praticar a palavra de Deus. E foram ter com ele, com quem, irmãos? Com Jesus. Quem foi que foi ter com ele? A sua mãe e os seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, tinha muita gente. Aí alguém foi até Jesus, né, e informou a ele. Ele foi informado por alguns que diziam: está lá fora a tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Aí Jesus disse o quê? Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O que Jesus está ensinando aí, irmãos? Jesus está ensinando, irmãos, que somente aqueles que praticam a palavra de Deus, né, praticam aquilo que aprenderam da palavra de Deus, é que pertencem à família de Deus. Somente quem pratica a palavra de Deus é quem pertence à família de Deus. É isso que ele está dizendo aí. Eu não entendo, eu não parei para meditar bem o contexto aí, né? Porque nós sabemos que Maria era uma serva do Senhor. Eu não sei se era por causa dos seus irmãos, porque os irmãos de Jesus a gente sabe que a grande parte não acreditava nele. Não acreditava nele. E aí ele botou todos no contexto, né? Por causa dos irmãos. Eu creio que foi isso que aconteceu. Porque a gente sabe que Maria era uma serva do Senhor. Mas aí, devido ao contexto, quando chegaram avisando a ele: olha, a Maria e teus irmãos estão aí, e os irmãos não criam nele por um bom tempo.
inclusive Tiago, né, que depois foi um grande servo do Senhor. E aí Jesus disse: olha, quem é minha família? E são aqueles que aprenderam a palavra de Deus e praticam. Posso ouvir um amém da igreja? Quantos são irmãos de Jesus aqui esta noite? Pois é, irmãos. E ele fala também lá em Mateus 7, do 21 ao 23, que muitas pessoas vão se surpreender. Eu estava na igreja, falava com o irmão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não fazem parte da família de Deus. É assim que Jesus vai falar naquele grande dia. Por quê, irmãos? Porque esses aí, irmãos, eles falavam, eles estavam lá no meio do povo de Deus, da família de Deus, mas não praticavam aquilo que a palavra de Deus ensinava. É sério, né, irmão? Amém? Mas hoje é culto de doutrina, né? Hoje é culto de doutrina. Tem alguns outros versículos, mas deixa eu ir que eu quero ainda orar. Versículo, Livinhas, Lucas 11, do 27 ao 28. Nossos irmãos católicos que adoram muito Maria, veja só o que foi que aconteceu. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, aí foi louvar a Maria, né? Bem-aventurada, feliz, gloriosa é Maria, a mulher, não, levanta a voz e diz, bem-aventurada é o ventre, né? Maria, que te trouxe, o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste, né? Aí o que ele diz? Mas ele disse, olha o que Jesus ensinou. Ela é uma bênção na minha vida, verdade. É uma bênção. Mas abençoado mesmo, irmãos, feliz mesmo. Antes, bem-aventurado, feliz mesmo, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem quer ser feliz aí, irmãos? Quem quer ser bem-aventurado? Jesus está ensinando o quê? Ouça a palavra de Deus e guarde no seu coração. Esses são felizes, esses são bem-aventurados. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Deixa eu acelerar aqui, irmãos. Já estou concluindo. Está bem pertinho. Falta nem 2 horas, não. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho... Não, Livinha, é isso mesmo. Quem tem o Filho, vejam bem, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? A mulher estava lá glorificando a nossa irmã, mas quem tem o Filho tem a vida. Amém? Vamos em frente, irmãos. Livinha. Mateus capítulo 4, eita, que é meio longo, a partir do versículo 1. Olha, irmãos, olha o que Jesus nos ensinou aqui. Que nós devemos memorizar a palavra, guardar, e o que, irmãos? Proferir, falar a palavra, as escrituras. Para quê, irmãos? Para nós podermos vencer as tentações da vida. As provações também, irmãos.
A igreja, por um tempo, irmãos, entrou algo que às vezes a gente fica pensando que está errado, porque é algo que mistura com a verdade. O erro mistura com a verdade. Foi a palavra, como era, dos neopentecostais, que a palavra tem poder, mas aí as pessoas ficavam somente repetindo palavras, sem contexto, como se aquilo fosse modificar a vida dela. A gente viu que a gente tem que primeiro ser praticante, tem que ser ouvido e praticante. Mas a gente tem que sim, nos momentos de dificuldades, nas adversidades, nas lutas, pegar a palavra de Deus mesmo, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E como é que eu oro segundo a vontade de Deus? É falando a palavra de Deus, irmãos. Que a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, se eu estou numa luta, e eu pego um versículo do Senhor, e eu ali no meio da minha oração, uso aquele versículo com autoridade, aí é outra conversa. Aí eu devo proferir, ter memorizado. E a gente vê, irmãos, eu acho que eu não vou ler esse texto todo não, bota aí, Livinha, que a gente sabe, irmãos, que é da tentação de Jesus, né? Que ele foi conduzido ao Espírito pelo deserto para ser tentado, e o diabo começou a tentar ele, e ele respondendo o quê, irmãos? Pela palavra do Senhor. O diabo lançava uma palavra para engodar ele, e ele usava a palavra para repreender o diabo. E é o que nós devemos fazer, irmãos. É o que nós devemos fazer. Por quê, irmãos? Porque a espada, a palavra de Deus é a espada. É a nossa arma, irmãos. É a arma ofensiva do crente, que o crente tem na mão, para usar na guerra contra as forças do mal. É a palavra de Deus. Amém ou não amém? Contra todo o poder do mal, irmãos. E é por isso, irmãos, que Satanás, ele faz todo esforço possível, para que os crentes sejam, para destruir a confiança dos crentes na palavra de Deus. Satanás, ele trabalha para a gente não crer na palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é a nossa espada. Quando o inimigo se levanta, a gente usa a palavra de Deus para colocar ele no lugar dele. Amém? Ele pode vir com a palavra de engano e a gente, olha, mas a palavra de Deus está assim, está repreendido, em nome de Jesus. É dessa maneira, irmãos. E por último, irmãos, para a gente orar, eu falei que a gente tem que guardar a palavra. Você diz, pastor, mas eu não tenho mais cabeça. Eu não consigo decorar nada. Eu não consigo guardar nada. Eu não consigo memorizar nada, pastor. Aí olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 26. Quantos aqui já encontraram a salvação em Cristo Jesus? Amém? Quando nós somos salvos, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Amém ou não amém? E Jesus ensina assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, irmão, a guardar aquilo que Jesus tem ensinado. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a guardar os versículos bíblicos, irmãos. Amém? Então você pode dizer, mas eu não tenho, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Começa a memorar a palavra, guardar a palavra de Deus na tua vida, no teu coração, na tua mente, para que você, nos momentos de dificuldades, possa verdadeiramente usar a palavra de Deus a teu favor, como uma espada que ela é. Amém? Então o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, irmão? Que nós devemos conhecer as Escrituras, nós devemos conhecer, que as Escrituras, elas testificam de Jesus, falam dele, como também da vida eterna. As Escrituras, meus irmãos, aqueles que não conhecem as Escrituras, caem em erro, caem em engano. O modo que nós recebemos a palavra vai determinar se nós vamos ser transformados por ela ou não. Ele ensinou, irmãos, que a palavra de Deus deve ser praticada e não somente ouvida. O Senhor Jesus ensinou, irmãos, que somente aqueles que praticam o que aprenderam da palavra é que pertencem à família de Deus. O Senhor Jesus ensinou, irmãos, que são grandemente abençoados
aqueles que creem na palavra de Deus. Ele ensinou, irmãos, que nós devemos memorizar e proferir as Escrituras contra as terríveis provações e tentações. E ele ensinou, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos vai ajudar a guardar tudo aquilo que que ele ensinou nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, irmãos, com relação às Escrituras, tinha algumas outras coisas aqui, mas o que Jesus ensinou foi isso. E que nós possamos, irmãos, aprender com Jesus, seguir os seus ensinos, para que nós venhamos ter uma vida abençoada e feliz. Amém? Vamos ficar em pé, glorificando ao Senhor Jesus esta noite?